É muito bom poder estar mais uma vez aqui com vocês nesse espaço, porque o espaço de uma livraria é um dos espaços mais legais que podem existir, porque a gente fica imaginando quanta gente parou para refletir sobre coisas, para escrever um livro e tentar contar uma história ou desenvolver uma ideia e dividir um conhecimento com a gente. Então, eu estou muito feliz de poder participar desse espaço e contente de ter escutado primeiro a fala do professor Gustavo, porque na verdade as falas se complementam. E eu estava pensando enquanto o professor Gustavo falava que na verdade assim, o título do nosso painel hoje aqui é Os reflexos da crise política na preservação dos direitos sociais trabalhistas. E a crise é uma palavra que está na nossa linguagem, no nosso dia a dia. Para quem lida com o direito do trabalho, para mim, por exemplo, eu praticamente todos os dias escuto em audiência a palavra crise. Realmente nós não pagamos, mas é que a senhora sabe, né, doutora? Todo mundo está em crise. O Brasil está enfrentando uma crise. E ninguém consegue identificar muito bem que crise é essa. Hoje, numa audiência, a advogada comentou que, segundo ela, a crise se dá porque as pessoas insistem em ter filhos. Se as pessoas parassem de ter filho, não teria crise. É um modo de pensar. Claro que, na realidade, a crise que nós estamos enfrentando, que não é um privilégio do Brasil, é algo muito mais profundo do que a mídia, por exemplo, nos faz crer quando aponta culpados eventuais, né? Como, por exemplo, um determinado governo ou uma determinada pessoa. Na realidade, quer me parecer que o que a gente está enfrentando hoje no Brasil é uma crise do próprio modelo de sociedade que a gente elegeu. Que é um modelo de sociedade que não foi sempre assim, nós criamos essa sociedade capitalista com essas características que o Gustavo apontou, com essa capacidade de reinvenção, né, Gustavo, de cooptação, inclusive, do nosso inconsciente, da nossa vontade. E nós criamos uma fórmula de vida social para dar conta dessa sociedade capitalista, que é o Estado, esse Estado de três cabeças, como nós temos até hoje. Mas isso é um modelo. E talvez, e essa é uma reflexão que eu deixo para os senhores, apenas talvez, a crise que nós estamos enfrentando seja uma crise de esgotamento desses modelos. Nós sabemos, estamos cansados de saber, e muita gente boa há muito tempo escreve, o Gustavo mencionou Marx, mas nós podemos falar em tantos outros autores, que há tanto tempo denunciam que esse modelo de sociedade que nós escolhemos é um modelo de sociedade autofágico. É um modelo de sociedade que não é para todos. Não tem espaço para todo mundo. E é evidente que quanto mais aumenta o número de pessoas que vivem sob esse modelo, mais vai aumentar o número de excluídos, mais aumentará a miséria. É uma conta que não fecha. E na linha desse esgotamento do próprio modelo capitalista de produção, talvez nós estejamos também vivenciando o esgotamento desse modelo de Estado. Aliás, nós temos vários indicativos já há algum tempo que nos demonstram que essa ideia de Estado tripartido não funciona mais, porque o Legislativo não se limita a legislar, o Judiciário não se limita a aplicar as normas ou mesmo a criar o direito, numa visão mais ampla do Poder Judiciário. O Judiciário faz as suas próprias normas, especialmente através de súmulas, e hoje com uma possibilidade pela chancela do Legislativo de criar súmulas vinculantes e, portanto, de fazer as suas próprias normas e só seguir as suas próprias normas. E o Executivo não se contenta em administrar. Aliás, não administra. O que nós estamos vendo no país, desde a última eleição presidencial, é um Executivo em nível federal que não consegue administrar. Porque tem que se preocupar com um jogo político que é muito mais ditado por interesses que não são propriamente públicos ou de bem-estar social, não são nada voltados a ideia de bem-estar social, e que simplesmente conseguiram congelar a administração do país. Então nós estamos vivendo uma forte crise, mas uma crise é também um momento de reflexão, e essa é a parte boa. Quando a gente enfrenta uma crise grave, mesmo em nível pessoal, a gente sempre tem a oportunidade de operar mudanças e melhorar como sujeito. Como comunidade, como sociedade é a mesma coisa. Só que, é claro, para que a gente consiga retirar desse momento de crise aspectos positivos e mudanças efetivas, em primeiro lugar, a gente tem que começar a refletir e compreender que o furo é bem mais embaixo.
que trocar, por exemplo, o presidente da República não é suficiente para resolver coisa nenhuma. E a gente já viu isso, porque nós já temos um presidente interino governando o país e nada mudou e não vai mudar, porque não existe passe de mágica. E compreender também que essas mudanças precisam ser bem mais profundas. E isso significa mexer, inclusive, naquela nossa zona de conforto. Na zona de conforto de cada um de nós. Porque nós, Gustavo, estamos falando aqui para os incluídos. Né? Para as pessoas que conseguem refletir, que conseguem estudar e que têm acesso. O que a maioria ou boa parte da população brasileira não tem. A maior parte da população brasileira, na realidade, está preocupada simplesmente em conseguir pagar a conta no final do mês. E nem isso é fácil. Vivem em relações de trabalho que não têm nenhuma proteção contra o desemprego. Então precisam tomar muito cuidado para não serem despedidas, porque podem ser despedidas sem qualquer motivação. É difícil pensar que essas pessoas consigam ter tempo e ânimo para refletir, para pensar em mudanças políticas e sociais, ou para ir para a rua reivindicar que os nossos governantes e a nossa mídia não nos coopte da forma como tem feito nos últimos meses. Por isso que nós temos mais responsabilidade ainda. Porque se nós somos os incluídos, se nós temos essa capacidade e essa possibilidade de refletir sobre o que está acontecendo, nós também temos a responsabilidade de fazer alguma coisa sobre isso. E para dar aos senhores uma ideia da gravidade do momento que a gente está vivendo, eu trouxe aqui alguns exemplos, não é um rol exaustivo, alguns exemplos de medidas e de situações que estão acontecendo hoje e que nos revelam qual é o quadro para os direitos sociais trabalhistas que se discutina ali em frente. Porque essa pauta, por exemplo, do Congresso Nacional, dessas matérias que eu vou referir para os senhores aqui, já estão sendo votadas. Algumas delas já entraram em votação essa semana. Quer dizer, existe realmente um forte movimento de mudança e não é para melhor. Toda a conquista que a gente teve, especialmente a partir da Constituição de 88, e todo o reconhecimento que nós tivemos da fundamentalidade dos direitos sociais e dos direitos sociais trabalhistas, está fortemente ameaçada de ruir completamente, de retornarmos a uma época pré-Constituição de 88 em muito pouco tempo. E vejam, senhores, por que eu estou afirmando isso. Dentre os projetos de lei que estão tramitando no Congresso Nacional, nós temos o projeto de lei, esse certamente os senhores já ouviram falar, que propõe a regulamentação da terceirização, permitindo terceirização em qualquer tipo de atividade, permitindo, portanto, a existência de empresas sem empregado. E olhem o que é mais grave. O presidente atual do TST, o ministro Ives Gandra, no discurso de posse dele, se manifestou claramente favorável à aprovação desse projeto, chegando a dizer que os juízes ou intérpretes, aplicadores do direito do trabalho que resistem a esse processo são ideológicos e não estão se dando conta de que a realidade é inexorável, não há mais como frear a terceirização. Esse é um projeto de lei que está tramitando e com grandes chances de ser aprovado. Outro, redução da idade mínima para o trabalho, é um outro projeto de lei, a PEC 18/2011, que pretende a alteração da Constituição para reduzir a idade mínima para o trabalho. Depois, possibilidade de instruir acordo extrajudicial de trabalho, permitindo uma negociação direta entre empregado e empregador, sem intervenção do sindicato, para ajustar condições de trabalho piores do que as previstas na Constituição e na CLT. É um outro projeto de lei, tramitando na Câmara. Depois, há um projeto de lei, tem alguns que são pérolas, que a gente fica pensando, será possível? Não é possível, isso aqui é teoria da conspiração. Não, eu entrei um por um desses projetos e realmente eles existem e estão tramitando. Esse próximo é o seguinte, é um projeto de lei para introduzir uma regra na CLT, alterando o artigo 477, para dizer que se o empregado, quando for despedido, assinar o termo de quitação, ele está dando uma eficácia liberatória geral, o que significa que nada mais pode reclamar em relação ao contrato, que é o exato contrário do que o 477 diz hoje. Então, recebeu as verbas resilitórias, assinou o termo de quitação, não pode entrar na Justiça do Trabalho reclamando nenhum direito. Esse é o projeto de lei que está em tramitação na Câmara. Um outro prevendo a possibilidade de suspensão do contrato e, portanto, que o empregado pare de prestar serviços e de receber salários sob a alegação exclusiva de crise econômica da empresa. Então, basta que a empresa alegue crise econômica para poder suspender os contratos.
Esse também, talvez os senhores já tenham ouvido falar, um projeto de lei para estabelecer que o negociado deve prevalecer sobre o legislado, e que, portanto, a CLT e a Constituição só valeriam se não houvesse norma coletiva prevendo em sentido contrário, e não como funciona hoje. A norma coletiva tem que se restringir a estabelecer situações mais favoráveis do que aquelas previstas em lei. Livre estipulação das relações trabalhistas entre trabalhador e empregador sem participação do sindicato. Esse é um outro projeto de lei que diz que todas as negociações agora poderiam ser feitas sem intervenção do sindicato e teriam a mesma validade de negociação coletiva. Regulamentação do trabalho intermitente, que é uma realidade que alguns países europeus, quando enfrentaram a flexibilização já há alguns anos, tiveram regulamentada, e que aqui no Brasil ainda não tinha sido cogitada, ou seja, contrata para trabalho intermitente e só paga pelas horas efetivamente trabalhadas. Se não tem trabalho, não tem salário. Depois, o estabelecimento de um código do trabalho. Tem um projeto de lei para substituir integralmente a CLT por um código do trabalho, que vai começar dizendo assim: o contrato individual do trabalho se rege pelas normas ajustadas entre as partes e, na ausência delas, pelas regras desse código. Para vocês terem uma ideia. Projeto de lei para permitir redução de jornada com redução de salário. Projeto de lei vedando ultratividade de normas coletivas e acordos coletivos. Projeto de lei criando consórcio de empregadores urbanos para contratação em diferentes atividades e com responsabilidades limitadas. Projeto de emenda constitucional, e essa o Gustavo até referiu na fala dele, para alterar o conceito de trabalho escravo e retirar do conceito de trabalho escravo a situação de realização de jornada exaustiva, que hoje faz parte do tipo penal de exploração de trabalho em situação análoga de escravo, a realização de jornada extenuante. E essa emenda constitucional retiraria, suprimiria essa expressão do tipo penal. Estabelecimento de um simples trabalhista, diminuindo os encargos para os empregadores, os encargos sociais e, por consequência, os benefícios para os trabalhadores. Um projeto de lei para suspender completamente a eficácia da NR12, que é uma norma regulamentar do Ministério do Trabalho que estabelece condições de funcionamento para algumas máquinas no ambiente de trabalho. Um projeto de lei para alterar completamente a fase de execução trabalhista, que começa dizendo que a execução trabalhista devem ser aplicados os preceitos do Código de Processo Civil, e na falta deles, o quanto estipulado nesse projeto de lei. Um projeto de lei para alterar a CLT e dizer que o tempo de deslocamento do empregado entre a casa e o trabalho e a casa não é mais considerado tempo à disposição do empregador e, portanto, não pode ser remunerado, como hoje é. Um outro para suspender também a aplicação da NR15, que é uma outra norma de proteção do Ministério do Trabalho, que é aquela que regula uma espécie de adicional de penosidade para trabalho a céu aberto, sob condições de intempérie. Depois ainda, um projeto de lei estabelecendo jornada flexível de trabalho e a possibilidade não só de aumento, como também de realização de jornadas em uma semana, além do limite de 44, desde que compensem outras, que é mais ou menos o que já se faz com base no banco de horas. Um outro projeto de lei estabelecendo mais modalidades de contrato a prazo e de curta duração, sem nenhum encargo para o empregador quando do término desse período. Um projeto de lei para transferir a competência para julgar acidentes de trabalho em autarquias e empresas públicas para a Justiça Federal, tirando da Justiça do Trabalho, mesmo se for empregado. Um projeto de lei para dizer que todas as normas de processo do trabalho, em todas as fases, se subordinam àquelas do Código de Processo Civil. Um outro projeto de lei de reforma e execução trabalhista, esse não é para substituir toda a parte de execução, mas é apenas algumas reformas, e o principal é a aplicação do Código de Processo Civil à fase de execução. São vários exemplos, né? Tem dispensa de servidor público por insuficiência de desempenho, um projeto de lei para estabelecer essa possibilidade. Um projeto de lei vedando o direito à greve dos servidores públicos, porque os senhores sabem que nós não temos ainda lei regulamentando a greve do servidor público, apenas uma decisão do STF estabelecendo alguns parâmetros. O projeto de lei veda completamente a possibilidade de servidor público fazer greve. Depois tem projetos de lei sobre a exploração do pré-sal para repassar para empresas privadas.
Um projeto de lei para estabelecer completa independência para o Banco Central na gestão dos seus recursos. Um projeto de lei para terminar com as empresas públicas, determinando a privatização de todas as empresas públicas existentes no país. Um outro proibindo a indicação de dirigente sindical para conselheiro dos fundos de pensão. Um outro alterando o Código Penal, esse não é propriamente trabalhista, mas tem reflexos trabalhistas, propondo a alteração do Código Penal para criminalizar qualquer espécie de aborto, mesmo aqueles que hoje em dia são permitidos em função de má formação ou da origem da concepção. Não vou falar todos, porque realmente são vários projetos. Redução da maioridade penal, certamente os senhores já ouviram falar também dessa PEC 115. Um projeto de lei alterando a CLT para dizer que é possível contrato por prazo intercalado para o setor de hotelaria. Seria contrato por prazo só nas épocas em que os hotéis têm maiores demandas. Um projeto de lei para regulamentar o uso do amianto nas relações de trabalho. O amianto é um produto que já foi banido de qualquer tipo de material em vários países da Europa, porque comprovadamente causa câncer. Quem trabalha em contato com amianto por mais de 10 anos necessariamente vai ter câncer. Câncer ou algumas outras doenças não tão graves, mas que ao longo diminuem a expectativa de vida e causam sofrimento ao trabalhador. E o projeto de lei no Brasil não é para banir, porque é utilizado amianto na construção de telhas, sobretudo, e esse projeto de lei regulamenta as hipóteses de uso do amianto em vez de vedar. E ainda um projeto de lei para acrescentar um parágrafo único no artigo 765 da CLT, dizendo que, olhem só, gente, dizendo o seguinte: decorridos 8 anos da tramitação do processo trabalhista, sem que a ação tenha sido levada a termo, o processo será extinto com julgamento do mérito por decurso de prazo. Não importa se o trabalhador recebeu ou não, se está tramitando há 8 anos, termina com o processo. Não é uma beleza? Sem receber. Com julgamento do mérito, ou seja, arquiva definitivamente sem receber por decurso de prazo. Isso é um projeto de lei 5347 de 2013. É claro que essa pauta do Congresso Nacional é nossa responsabilidade, porque nós colocamos esses sujeitos lá para apresentar esses projetos de lei que agora estão tramitando e vários deles com muita possibilidade de passar. Nós talvez consigamos refreá-los porque existe um movimento forte das associações, especialmente da Associação Nacional dos Juízes do Trabalho, mas não é certo que a gente vai conseguir, porque é tanta coisa, é tanto ataque de tudo que é lado, e desses projetos, a cada semana, 3, 4, 5 são colocados em pauta, que vai ser difícil que algumas coisas não passem. E a gente tem que pensar, né, qual é o nosso percentual de responsabilidade nesse quadro que se apresenta. E as agressões ao direito do trabalho, aos direitos sociais, não param por aí. Essa é a pauta atual do Congresso Nacional. Mas nós temos outros dados relevantes que nós temos que pensar. Por exemplo, a lei de orçamento, que determina o corte no orçamento da Justiça do Trabalho, é uma agressão direta aos direitos sociais trabalhistas. Eu não sei se os senhores chegaram a ler o relatório do deputado Ricardo Barros, quando ele justifica a redução de 90% do valor de aplicação de investimentos na Justiça do Trabalho para 2016 e 50% do valor dos gastos já previstos. Ele justifica dizendo que a Justiça do Trabalho é muito condescendente com os trabalhadores, defere indenizações muito altas, concede um prazo muito grande para os trabalhadores irem até a Justiça e que, portanto, isso tem que ser repensado. Textualmente ele diz assim: é fundamental diminuir a demanda de litígios na justiça trabalhista. Sem a revisão e reforma da legislação, continuaremos alimentando esse ciclo de cada vez mais demandas, que exigem cada vez mais servidores e magistrados. Nesse sentido, vejam isso numa lei de orçamento, gente. Nesse sentido, estamos propondo cancelamentos de despesa de maneira substancial como forma de estimular uma reflexão sobre a necessidade e urgência de tais mudanças. Ou seja, vocês querem ser justiça social, pois então aprendam, vão ficar sem orçamento para aprender a não realizar direitos sociais. Isso está escrito, isso não é um argumento velado, é um argumento ostensivo, o que nos revela o momento que a gente está vivendo. Porque em outros tempos, nenhum deputado ia ter coragem de colocar isso no papel na hora de aprovar uma lei de orçamento.
Sobre o discurso de posse do Ives eu já falei. Um outro detalhe importante, um outro ataque sobre o qual a gente não se dá conta aos direitos sociais está no novo CPC. E é bom que a gente comece a prestar atenção nisso, porque o novo CPC, minha gente, além de determinar no artigo 927 que juízes e tribunais obedeçam súmulas, e não súmulas vinculantes, quaisquer súmulas de tribunais superiores, ainda tenta de várias formas amarrar a atuação do juiz. E em algumas de suas normas promove um ataque muito direto à Justiça do Trabalho. Um exemplo, talvez o mais claro, é o do artigo 98. Porque o artigo 98 do CPC, quando estabelece a gratuidade da justiça, diz lá que a gratuidade da justiça pode ser concedida à pessoa jurídica e necessariamente irá abranger, inclusive, depósitos necessários para a interposição de recurso. É claro que a gente pode dizer, e se os senhores assim entenderem, eu vou concordar, que esse dispositivo não se aplica à Justiça do Trabalho. Mas o que a gente não pode desconhecer, não podemos ser ingênuos de pensar, que esse dispositivo não foi endereçado para nós. Porque é na Justiça do Trabalho que existe a necessidade de garantir a futura execução através de um depósito recursal. Então é evidente que essa norma, que está lá no Código de Processo Civil, está na verdade destinada ao processo trabalhista. E não é por um acaso que os senhores viram na leitura rápida que eu fiz, que nós temos 3 projetos de lei para determinar a aplicação do CPC ao processo trabalho. Porque essa é uma norma, existem outras, não tem espaço aqui para falar de todas elas, mas existem várias normas no novo CPC dando essa mesma tônica de procurar esvaziar a função do juiz de primeiro grau, retirar algumas garantias que são próprias do processo trabalhista e vincular toda a produção do Poder Judiciário às súmulas criadas pelo próprio Poder Judiciário, mas por seus órgãos de culpa. Por fim, para deixar os senhores ainda mais assustados nessa noite fria, 2 notícias muito recentes, Gustavo, que me apavoraram bastante e que me parecem que também são reflexo desse quadro que nós estamos vivendo hoje. A primeira delas é que no dia 7 de abril, agora de 2016, uma professora da Faculdade de Direito da UFMG, professora Maria do Rosário Barbato, recebeu uma intimação da Polícia Federal para ir até a Superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais, justificar seu envolvimento com atividades sindicais, sob o argumento de que isso estaria ferindo a lei do estrangeiro, porque por ser estrangeira ela não poderia ter envolvimento com movimentos sindicais. A professora Maria do Rosário Barbato é uma professora de ciências políticas e que tem atuação e contato com movimentos sociais em função da sua atividade docente. E vai ter que se explicar na Polícia Federal. Isso é democracia ou é ditadura? A outra notícia é que 13 de maio, hoje é dia 17, 13 de maio, há poucos dias atrás, mais de 50 estudantes secundaristas foram presos em São Paulo sem mandado de prisão. Eles estavam ocupando, como aqui em Porto Alegre alguns estudantes também estão ocupando escolas públicas, reivindicando que as merendas não fossem mais alimentos vencidos, que os professores fossem melhor remunerados, que as aulas não atrasassem, fazendo reivindicações, ocupando espaços da escola. Por decisão do governador, sem que a justiça tivesse se manifestado sob pedido de reintegração de posse, a polícia esteve nessas escolas na manhã do dia 13 e prendeu mais de 50 estudantes, a maioria deles menor de 18 anos. Quer dizer, esse é o momento que a gente está vivendo. A gente tem que parar de se enganar e achar que está numa democracia, porque a nossa democracia no Brasil é extremamente recente e a gente tem que saber lidar com uma mentalidade, com uma racionalidade democrática, e parece que nós não aprendemos ainda, e temos que começar a perceber o que está acontecendo para conseguir resistir. Para finalizar, para que a gente não fique com essa sensação ruim de que tudo está perdido, eu retomo o que eu disse aos senhores no início, de que acredito sinceramente que crise não é, por definição, algo ruim. Enfrentar uma crise é também um momento de crescimento. O problema é como nós vamos enfrentá-la. Me parece que aqui nós temos um espaço, e talvez isso seja importante, porque a crítica que o Gustavo fez é verdadeira. O governo do PT, e eu não tenho nenhum receio de dizer isso, foi extremamente nocivo para os direitos sociais trabalhistas, e embora tenha refreado alguns movimentos neoliberais, não conseguiu
promover a resistência que deveria ter promovido, e várias das legislações flexibilizadoras foram aprovadas durante esse governo. Então, pelo que diz a Carta Capital dessa semana, talvez realmente a esquerda estivesse ou esteja ainda anestesiada, mas se isso é verdade, então que esse momento de crise sirva para que a gente saia dessa sensação de anestesia, de paralisia, perceba o que está acontecendo no nosso país e comece a promover mudanças. Desde mudança na hora de votar, até a mudança na hora de nos posicionarmos como cidadãos e nas nossas relações pessoais, sociais, e mudanças, inclusive, através de movimentação coletiva, porque a gente vai precisar disso. Se nós não nos mexermos agora, nós vamos pagar pelas próximas décadas um preço muito alto pelo que está acontecendo hoje. Muito obrigada.